Apesar das inúmeras campanhas mostrando aos pais algumas características, inclusive apresentadas pelas vítimas de violência infantil, infelizmente o grito de socorro destas crianças nem sempre é ouvido. E o pior, né, que muitas delas são abusadas dentro da própria casa, em ambiente onde era para ser acolhida, onde era para ter todo o carinho, né, aquele ambiente de aculturamento e de crescimento com perspectivas de propagar cada vez mais a família contida no crescimento do indivíduo. Ali mora, infelizmente, a maior parte dos perigos enfrentados com relação a essa questão. A reportagem especial aqui da Band traz em detalhes para você estas questões. Eu era criança, né? Eu não entendia. Eu não sabia o que era aquilo que estava acontecendo. Hoje adultas, Andressa e Karina foram vítimas de abuso na infância. Andressa quando tinha pouco mais de 10 anos. A mãe dela não acreditou e as consequências foram graves. Me colocou para fora de casa, tive que começar a me prostituir, né? Vender meu corpo. Comecei a usar entorpecente para poder estar fazendo a prostituição, né? Tá vendendo meu corpo e me tornei uma viciada em droga. Um parente pediu para que eu sentasse, né, perto do colo dele, ele ia contar uma história, né? E aí quando ele sentou, ele, né, tirou a genital para fora, né? Com origem também cultural, os crimes sexuais contra crianças e adolescentes têm aumentado. Em muitos casos, o lar também é a moradia do abusador. Infelizmente, a gente lida todas as semanas, quase diariamente, com casos assim, e vai nos dois gêneros, tá? Tanto meninas quanto meninos. E aí, mais infelizmente ainda, assim, de forma bizarra, é sempre dentro de casa. Essa é uma realidade que a gente se depara com ela e os números, eles são muito grandes. Desses abusos surgem traumas que influenciam na vida adulta, com sequelas irreparáveis nas vítimas. Estava marcada, né? Então, assim, eu tinha muita dificuldade até para compreender a questão da sexualidade, porque uma confusão muito grande, né? Para mim não tinha mais jeito, né? Não tinha mais saída, não sentia o amor de ninguém, me sentia rejeitada. E também estava jurada de morte, né? Para mim não tinha mais jeito nenhum. Jurada de morte por causa do vício, Andressa encontrou acolhimento em um grupo jovem de uma igreja. E segundo ela, apesar das sequelas, perdoou. Aquilo machuca, né? Lógico, você perdoa. Mas não quer dizer que você esqueceu, né? Eu perdoei, sim, de todo o meu coração, mas eu não esqueci. É uma coisa que hoje eu sou mãe de uma menina e eu não confio ela a ninguém. É necessário falar, porque a fala cura. É interessante, é muito importante a gente falar sobre a questão de que a culpa não é sua, né? A culpa não é nossa. Nós não entendíamos. Aqui na delegacia, uma psicóloga faz o acolhimento das vítimas e os encaminhamentos necessários. Porém, somente através de políticas públicas e terapia é que os traumas serão amenizados. Quem passa por uma violência tão grande, assim, precisa, sim, de terapia. Porque aquela dor que ela está sentindo ali naquele momento, com a terapia, vai ficar marcado na memória dela, mas não vai doer tanto igual dói. Então, é importante, sim, fazer a terapia. Muito importante. Isso é importante, a gente trazer a discussão sobre essas questões. E não importa o estágio, o momento em que a pessoa está começando a viver isso mais fortemente. O importante é recorrer à ajuda. O importante é você que convive com alguém que teve algum tipo de problema neste sentido, entenda a gravidade que é essa questão, a gravidade que é conviver com isso. Embora tenha sido algo que foi enfrentado lá na infância, independente da idade, cria-se traumas. E fica muito comprovado, com as estatísticas que nós temos, lamentavelmente, de pessoas que estão sendo acometidas a questões depressivas nas suas vidas, que alguma coisa tem a ver com fatos que, de acordo com o crescimento das pessoas, elas acabaram enfrentando. E o abuso infantil, lamentavelmente, a gente não tem estatísticas precisas, porque, em sua ampla maioria, acaba não vindo à tona. É um assunto que tem muita restrição a ser abordado. E isso muda a vida das pessoas, mais ainda quando vem à tona. E se a sociedade não quebrar este paradigma de modelo que aí está
que tudo é apontar o dedo, tudo é evidenciar de forma negativa, a gente não consegue mudar, lamentavelmente, esses números. Então, independente do estágio da vida em que o indivíduo está, seja homem ou seja mulher, principalmente a grande maioria das mulheres que são detectadas com, infelizmente, abusos nesta fase da vida. Mesmo que seja na fase da adolescência ou até mesmo adulto, tem sim que recorrer à ajuda de especialistas. E quem convive com pessoas que dão sinais de que teve alguma coisa que as traumatizaram, precisam sim estender as mãos. É o único caminho para encontrar um equilíbrio acima disso tudo e tentar vencer, romper essa barreira. E não é o poder público que é o principal responsável, é o cidadão. Primeiro, o dever tem que ser feito em casa. Se vocês observaram um pouquinho de atenção na reportagem, lamentavelmente, o grande índice de abusadores está dentro do seio familiar. Seja um primo, um tio. É triste, é doloroso falar isso. Um pai, uma mãe, está ali pertinho de você. E aí fica um tanto quanto mais delicado ainda levantar as questões. Então é importante falar sobre, mas também, acima de tudo, agir sobre, para que sirva de exemplo e a gente não tenha esses números crescendo cada vez mais.